meus irmãos, estamos de volta para mais um devocional, hoje apreciando essa paisagem bela da praia de Boa Viagem, em Recife. Eu sou o pastor Nelson, um dos pastores da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, trabalho no Ministério de Famílias. E uma das coisas que nesse ministério hoje mais eu tenho me preocupado é com a saúde emocional das famílias do nosso país, principalmente nos tempos difíceis em que estamos passando, a nação dividida politicamente. Estamos às vésperas de uma mudança de governo. Alguns não compreendem, outros não aceitam, outros estão muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Mas para você, seja lá qual for o seu partido, eu quero trazer à memória, em primeiro lugar, o texto de Eclesiastes, no capítulo 8, verso 1 a 2, onde a palavra de Deus nos questiona: quem é como o sábio para entender todas as coisas? A sabedoria do sábio ilumina o seu rosto, e a dureza do seu coração tudo. E lá no verso 2 de Eclesiastes 8, o texto diz: obedeça, portanto, as ordenanças do rei, e isto em razão do juramento que fizeste a Deus. Não vivemos numa monarquia, mas o princípio da autoridade, ele é bíblico e deve ser observado por todo aquele que se considera um filho, uma filha de Deus e que tem a palavra de Deus em alta consideração. Embora não vivamos numa monarquia e quando os governos surgem, né, alguém senta na cadeira do governo, do governante, nós não vamos lá fazer um juramento diante de Deus perante eles. Mas por entendermos que Deus governa com a sua divina providência tudo o que acontece em todas as nações, por entendermos o que Paulo quis dizer em Romanos 13, verso 1, que toda autoridade provém de Deus, precisamos ter a paz de espírito para aceitar que o resultado das eleições, que tudo que está acontecendo nessa transição, nessa instabilidade, onde as pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer, ou uns estão com o coração cheio de esperança, outros com o coração cheio de desesperança. Nós precisamos confiar na Bíblia, que Deus está à frente de tudo o que está acontecendo no nosso país. Aceitar o resultado das urnas, alguns mais do que isso, celebrar. Nosso país de fato está muito dividido, mas seja qual for a sua posição, todos nós precisamos orar pelos nossos governantes, tanto o atual quanto o futuro. E para isso eu me lembro do sábio conselho que Jeremias deu ao povo quando estava indo para o exílio na Babilônia, que era seguramente um país inimigo, onde eles teriam que viver. O profeta diz: orem pela paz da cidade, porque na sua paz encontrareis paz. E mesmo naquele tempo, Nabucodonosor é chamado por Deus de meu filho, pelo fato de estar sendo constituído como poder sobre Israel pela permissão de Deus. Assim mesmo, os governos, seja de direita, seja de esquerda ou de centro, que tem se alternado, né, no governo do nosso país, ainda que a gente não concorde, ainda que a gente não deseje, ou mesmo que a gente concorde e até mesmo se alegre, todos eles têm sido constituídos com a permissão de Deus, no mínimo a vontade permissiva de Deus, e é em Deus que nós devemos descansar, é em Deus que nós devemos confiar. Nós não vamos colocar nossa esperança como cristãos, jamais, em qualquer sistema político. Se tivermos a Bíblia, Jeremias como a referência, quando ele diz: ai do homem que confia no próprio nome. A nossa confiança está no Senhor, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, aquele que coloca e que retira autoridades, usando, no nosso caso, o nosso regime democrático para que isso aconteça. Paulo vai advertir, no verso 2 de Romanos 13, que quem resiste à autoridade, seja ela qual for, resiste à ordenação divina. Voltando para Salomão 8, Salomão chama a atenção de que, por mais sábio que nós sejamos, existem coisas que não estão no nosso controle e que nós não temos nem como mudar, nem como prever.
seja como for, o princípio da sabedoria de hoje, desse livro tão cheio de conselhos práticos, é: respeitem as autoridades, orem pelas autoridades, confiem em Deus e busquem viver com sabedoria, porque essa sabedoria é aquela que ilumina o rosto daquele que teme a Deus. Que o seu rosto hoje seja iluminado, que você seja luz, que o seu coração se acalme se você não concorda com o resultado das urnas, e se o seu coração está alegre com isso, que você também se alegre com isso. Porém, em todo caso, oremos pelo nosso país, oremos pela unidade do nosso país, oremos pela paz do nosso país e para que esse evangelho ele se expanda independentemente de qual força política esteja sentada na cadeira que governa. Deus te abençoe, que Deus abençoe as autoridades do nosso país e que a igreja cresça em unidade, em santidade e em sabedoria por meio de sua palavra. Que seja um dia na presença do Senhor.